Márcia Zaru, todas as segundas-feiras aqui no Jornal Nova Brasil Brasília. Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Diego. Bom dia, ouvintes da Rádio Nova Brasil Brasília. Antes eu não gostava muito de segunda-feira, agora eu tô adorando segunda-feira, porque começa com a coluna. Que coisa boa! E começa bem a semana. Eu tenho Começa certeza que os nossos bem. ouvintes também estão adorando, viu, Pauta Márcia? positiva é tão bom, né? Deixa É. a gente tão estimulado, com esperanças. A gente está precisando tanto de esperança, né? É isso, Então, Márcia, sem perder o olhar crítico, como você faz toda sem segunda-feira dúvida. aqui, mas sem precisar ficar olhando sempre também para aquilo que não está prestando, né? Porque a gente já sabe que tem muita coisa que não presta, mas tem muita coisa boa nessa vida também, Muita né? coisa. E Brasília oferece uma qualidade de vida inigualável, né? A gente estava falando semana passada das árvores frutíferas da cidade de Pomar, que a gente tem aqui. E aí hoje eu resolvi trazer esses ingredientes do Cerrado na culinária candanga. Pois é, a gente vai falar de comida e eu preciso confessar que são 8 horas e 19 minutos. Eu não tomei café hoje, Não Márcia acredito. Zaru. Logo hoje. Logo hoje. A gente vai falar de coisas deliciosas do Cerrado e a minha barriga aqui já tá roncando, viu? Mas vamos lá, eu vou me segurar. Olha, considerando a quantidade de estabelecimentos e a qualidade dos chefes, Brasília hoje é considerado o terceiro polo gastronômico do país. Que beleza, hein? Atrás de São Paulo e Rio de Janeiro apenas. Então, ó, o brasileiro já fala assim, é o maior polo gastronômico fora do eixo Rio-São Paulo. Fora do eixo Rio-São Paulo, exatamente. A gente pode tirar onda, né? Vamos Não tirar é? onda, né? Segundo o Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes, o DF tem hoje mais de 11.500 estabelecimentos que no último levantamento faturaram em um ano cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Imagina o tamanho dessa cadeia produtiva. Pois é. Imagina o que ela traz para o Distrito Federal, né? É muita coisa. Só que a gente está nesse terceiro lugar numa posição não muito confortável, porque a gente tem uma disputa ali de perto de Belo Horizonte, Recife e Salvador. Eita, o páreo é duro, O hein? páreo é muito duro. E aí tem uma coisa que esses outros lugares, essas outras cidades, já têm uma culinária muito consolidada. Você sabe quais são os pratos típicos desses lugares? E Brasília ainda não tem. Brasília ainda está descobrindo qual é a sua identidade e tal. Eu conversei com o Rodrigo Freire, que é o diretor da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. E ele disse que o grande desafio de Brasília é justamente esse, achar a sua identidade dentro da gastronomia. Qual é o prato típico de Brasília? Se a gente perguntar isso hoje, ninguém sabe responder, né? Verdade. É meio uma mistura de tudo, a gente tem influências de todos os lugares. E aí, se você pergunta, Pernambuco, eu logo penso no bolo de rolo, que é uma coisa que eu adoro, né? Sim. Então, você tem esses pratos típicos e em Brasília a gente fica, é a pizza Dom Bosco, é o pastel da Viçosa da rodoviária? Não, não é, Dogão né? da igrejinha. O dogão da igrejinha, né? O cachorro-quente do Lande, como é que é, né? O que que é? Picadinho do Fred, olha, a gente fazendo aqui um monte de A propaganda. gente Bacana. está começando, né? Mas, enfim, o Rodrigo Freire acha o seguinte, e eu concordo com ele, as aspas dele. Brasília é dona da diversidade e da capacidade de congregar todas as culturas. E, ao mesmo tempo, precisa valorizar o que é da nossa terra, os produtores locais e os produtos do Cerrado. Tá aí a chave, Diego, os produtos do Cerrado. A gente tem que investir nisso, a nossa culinária local tem que investir nisso para se diferenciar e para consolidar a sua identidade. Eu acho que é o mais importante agora para a gente, é explorar de forma sustentável o Cerrado e trazer esses sabores tão originais para pratos sofisticados. Tem várias pessoas que já estão conseguindo fazer isso. E a gente precisa também conseguir saber qual é a carinha da comida, qual é o sabor da comida candanga. A gente tem uma novidade que eu vou dar em primeira mão aqui na Nova Brasil. Opa! O Jael Silva, presidente do Sindobar, disse que nas próximas semanas vai ter uma comissão técnica trabalhando num relatório para fazer esse diagnóstico da gastronomia do Distrito Federal. Que Então, legal. isso é muito importante, ter um diagnóstico para que os gestores, os chefes, os donos de estabelecimento possam saber como investir, qual a melhor maneira de investir. E a gente sabe que a chave realmente é investir em produtos daqui, da nossa terra, do Cerrado, de produtores locais. Márcia, e convenhamos, não é tão difícil fazer isso, né? Já que você traz a resposta agora e essa resposta assertiva, olha, o segredo está aqui, nos produtos do Cerrado.
Então agora vamos, né? Dá para fazer, né? Agora aí, vamos. Tá aí a nossa mão, né? A gente tem algumas iniciativas que já acontecem há algum tempo na cidade. O Panela Candanga, o Cerrado no Prato, que são desafios aos chefes para incluírem esses ingredientes da nossa terra em pratos e criar pratos originais e sofisticados com essas iguarias que a gente tem aqui, né? Como o óleo do babaçu, o piqui, o cajuzinho do cerrado, entre outros. A gente entrou naquela discussão semana passada, ama ou odeia piqui? Você foi a única pessoa que eu vi até hoje que acha ok. Ok. Acha Eu ok. aprendi a comer, digamos assim. Mas... Não sei se eu nunca acordei assim, hoje eu tô com uma vontade de comer um piqui, nunca. Eu Mas achei eu engraçado, porque foi a única pessoa até hoje que eu ouvi falar isso, mas eu recebi um monte de mensagem de gente, principalmente, que ama Que piqui. ama o piqui? Olha aí. Exatamente, eu tô meio Viu só? sozinha, eu tô meio sozinha no meu, Acho que não, hein, no meu Márcia? Acho que desgosto não. com piqui, eu tô meio sozinha. Bom, eu conversei também com a professora de gastronomia, Ana Paula Jaques, que a gente falou dela semana passada, que ela elaborou aquele mapa das árvores Sim. frutíferas dentro do Parque da Cidade. Ela é uma militante nessa área de defesa do cerrado e do uso do cerrado dentro da gastronomia. E ela participou de todos esses movimentos que eu falei. O Panela Candanga, ela foi curadora, Cerrado no Prato, todos esses movimentos que valorizam elementos do nosso bioma na culinária. A Ana Paula Jaques sempre está aí. E ela destacou o Slow Food Cerrado, que também reforça as conexões entre gastronomia e biodiversidade, entre gastronomia e sustentabilidade, porque é muito importante isso. Você mantendo o cerrado de pé, você tem como explorar de forma muito sustentável, preservando o bioma, sem fazer desaparecer, sem aquela coisa, vamos derrubar para plantar uma monocultura, para fazer uma outra coisa, para que tenha um retorno rápido. Então, isso também ajuda a preservação desse nosso bioma. E ela fala também entre gastronomia e valorização das comunidades tradicionais. E, claro, entre gastronomia e preservação do cerrado, como eu falei. Ana Paula Jaques destaca que mais de uma década depois da primeira edição do Festival Gastronômico Cerrado Week, existem novos chefs incluindo os produtos do bioma nos seus cardápios. As faculdades de gastronomia estão formando profissionais conscientes do seu papel e vários eventos, feiras e festivais que não se restringem apenas a setembro, que 11 de setembro é comemorado o Dia do Cerrado, acaba concentrando muita coisa ali dessas manifestações em setembro. Mas ela chama a atenção que isso tem que ser feito ao longo do ano. Tem que virar uma prática recorrente no Distrito Federal para a gente valorizar e fazer isso de forma sustentável. Muito bom, Márcia. Você sabe que eu tô te ouvindo aqui e fico pensando, realmente, todo lugar que a gente vai, né? Esse assunto não é novo, mas é bom a gente ilustrar para o nosso ouvinte da Nova Brasil. Todo lugar que a gente vai, a gente chega... Qual é a comida? Para onde é que nós vamos? Em qual restaurante? Você falou de Salvador, que a gente está disputando com Salvador, né? Salvador, Belo Horizonte e Recife. E Belo Horizonte e Recife. Vamos comer uma muqueca em Salvador, com dendê, aquela coisa toda. Aqui em Brasília a gente tem excelentes opções de restaurantes. Eu até tenho uma lista no meu bloco de notas de um monte de restaurante que eu ainda não fui em Brasília e que eu estou a fim de ir, falta tempo e oportunidade. Né? Mas ali tem restaurantes de comida contemporânea, italiana, diversidade, tailandesa, tem de tudo. Mas qual é o restaurante que eu levo um turista que chega do eu Nordeste? acho que essa aposta nos produtos do Cerrado então, realmente, como a gente está dizendo, a chave. É a chave para você ter essa identidade. É uma coisa que, obviamente, Brasília é muito jovem, né? Então, você vai demorar, vai fazer 64 anos agora, então você vai demorar um tempo até consolidar essa identidade. Mas todo mundo que estuda isso e que trabalha com isso aponta que o caminho é o Cerrado. E aí você falou de excelentes opções de restaurantes. Eu poderia aqui citar alguns nomes de chefs da cidade que utilizam esses ingredientes do bioma na culinária, mas eu vou acabar sendo injusta, porque eu vou citar uns, vou deixar outros de fora, aí vão me cobrar depois. Eu vou citar hoje só a Casa Baco, porque o chefe Gil Guimarães fez a gentileza de gravar para a gente um depoimento sobre esse assunto. Vamos ouvir. Então, pessoal, quando a gente bota o cerrado no prato, quando a gente bota o cerrado na mesa, a gente está falando muito mais que comida. A gente está falando de cultura, de preservação. A gente está falando de botar nossa raiz na mesa.
Então, quando a gente coloca buriti, piqui, pimenta de macaco, cajuzim do cerrado, baunilha do cerrado na mesa, é uma forma da gente mostrar a nossa identificação com o que a gente tem aqui na nossa terra. Eu sou uma pessoa do Cerrado, nasci no Cerrado e adoro os produtos do Cerrado. E adoro mostrar para as pessoas as coisas que a gente pode fazer com os produtos da nossa terra. Então é isso aí. Viva o Cerrado, galera. Gil Guimarães falando aí o que a gente pensa. Viva o Cerrado, somos daqui, precisamos valorizar o que é daqui. E ele falou também que é preciso valorizar os produtores locais. Essa coisa da cadeia produtiva mais próxima, uma coisa que foi muito discutida, inclusive durante a pandemia, que é mais saudável, que é melhor, que você ajuda quem está do teu lado, quem é da cidade, está produzindo na cidade. Então isso é super importante. E aí, eu queria trazer um casal que eu admiro demais, que é a dona Ana e o seu Zilas, que eles produzem várias coisas à base de elementos do Cerrado. Eu estive fazendo uma reportagem lá, é o Núcleo Rural Taboquinha, que fica em Goiás. Eu tive lá e eu fiz um distrito cultural, até puxei algumas imagens. O distrito cultural, esse episódio, todos os outros, estão disponíveis de graça no Globoplay, é só acessar, você pode assistir. E aí eles retiram essa matéria-prima do Cerrado, cajuzinho do Cerrado, pimenta de macaco. E aí eu queria dar um depoimento meu, que uma das coisas mais gostosas que eu já comi na vida foi um biscoitinho de queijo com pimenta de macaco feito pela dona Ana. Ela faz a massa, ela bota a pimenta de macaco, que não é apimentada, é mais uma especiaria que dá um gostinho muito gostoso nesse biscoito de queijo. Mas a ótima notícia é que não precisa ir até o Núcleo Rural de Taboquinha para provar. A dona Ana e os seus Zilas têm um café cultural do Cerrado na parte da agricultura familiar da Ceasa, no galpão 8 da Ceasa. Esse biscoitinho tá lá para quem quiser provar, e várias outras iguarias à base do Cerrado, feitas por esse casal super simpático que mora nessa fazenda e nessa chácara Cajuzinho e que explora de forma muito sustentável e muito afetiva esses elementos do Cerrado. Então fica a dica, Diego, para você. Quem é consumidora assídua desse café é a Bárbara Lins. Bárbara Lins, é claro. Ela tá sempre lá, ela tá todo fim de semana. Esse fim de semana, inclusive, eu vi nas redes sociais dela que ela passou por lá. Bárbara Lins tem o crachá da Ceasa. Tem o crachá da Ceasa. E aí a gente faz essa propaganda porque, olha, realmente vale a pena. É diferenciado. É um biscoitinho de queijo como eu nunca vi igual. E assim a gente vai criando a nossa identidade, a nossa cultura gastronômica. Isso que é muito legal. Eu acho que muita gente não teve a oportunidade, a maioria das pessoas não teve a oportunidade de ver nascer essa identidade, porque as cidades são muito antigas. Sim. E Brasília a gente tem ainda esse privilégio de poder acompanhar o nascimento e a consolidação dessa identidade, que sem dúvida passa pelo Cerrado. Muito bem. Ceasa, qual é o endereço certinho? Galpão 8? É Galpão 8, é no Galpão 8, naquela parte lá que tem agricultura familiar e tal. É um café, é um galpãozinho, assim, que eles têm uma bancada com os biscoitos, os bolos, as coisas que eles oferecem ali. Tem coisa, inclusive, congelada que você pode levar para casa e assar em casa, o biscoitinho. É muito gostoso, vale muito a pena. É uma propaganda que eu faço realmente com conhecimento de causa. Muito bom. A gente citou a Bárbara Lins aqui, é ela quem comanda o programa Mesa para Dois, de segunda a sexta-feira, de meio-dia às 2h, aqui na Nova Brasil FM Brasília. Bárbara Lins, que sempre traz dicas valiosíssimas aqui também sobre a cidade, sobre o nosso Cerrado. Márcia Zaru, excelente, só que agora eu tô morrendo de fome. Ainda mais com esse biscoitinho de queijo, né? Pra quem nos acompanha com imagens pelo YouTube, deu pra ver ali as cenas, minha gente, do biscoitinho sendo preparado. Saindo do forno, quentinho. Deu pra sentir o cheiro daqui, olha aí, ó. Davi Rodrigues ainda faz a gentileza de colocar de novo pra gente. Que beleza. Olha, muito bom, vale a pena. São produtores locais, a gente que vive disso, a gente tem que apoiar, a gente tem que sustentar essas pessoas, que são as pessoas que realmente cuidam dessa matéria-prima tão rica que é o nosso Cerrado, esse bioma tão fantástico e que está tão ameaçado, infelizmente, né, Diego? É isso aí.
Mas a sua coluna hoje nos ajuda a ficar com esse olhar atento, essa anteninha ligada. Eu, depois que comecei a te ouvir aqui toda segunda, eu tenho um outro olhar sobre Brasília, Márcia Zaru. Ai, que bom. Eu fui a Salvador agora no Carnaval, né? E comentei com o pessoal que estava na van comigo. Eu falei, que horror esses fios expostos aqui, ó. Esses fios com esses postes, olha o tanto de fio. Lá em Brasília não tem esses fios à mostra, se bem que você já nos alertou que tem alguns lugares aí, aqui que tem, né? Não, muita gente Mas me muda falou, o olhar, né? essa coluna dos fios aéreos, muita gente me falou, nossa, eu nunca tinha prestado atenção, agora eu não tiro o olho, quando aparece um fio aéreo eu já fico, ai, que raiva, isso tinha que estar enterrado, isso tinha que estar subterrâneo, como assim esse fio exposto aí? E é muito feio mesmo, né? A gente tem que, é isso que eu sempre digo, a gente tem que ter um olhar carinhoso, mas um olhar crítico também, apontar o que não está legal e mostrar e trazer essas pautas positivas e mostrar também caminhos, né? Como é que a gente apoia esses pequenos produtores de Brasília? Apoia sim, apoia indo a restaurantes que usam esses ingredientes, apoia indo nesse Café Cultural do Cerrado, na Ceasa. É assim que a gente faz, né? E eu acho que apontar caminhos é muito importante também para a gente ter uma participação mais efetiva do brasiliense na construção e na preservação da cidade. Com certeza. Uma cidade que está sendo construída o tempo inteiro, continua sendo construída todos os dias. É isso aí. 8h34, Márcia Zaru que lembrou a gente que Brasília ainda vai completar 64 aninhos no próximo dia 21 de abril. Ainda é a nossa jovem senhora capital federal. Márcia Zaru, até semana que vem. Até semana que vem, a semana, mesmo que seja difícil, que seja Maravilhosa. maravilhosa. Até segunda. Até.